apesar de toda a ampliação de leitos que fizemos nos últimos dias e continuaremos a fazer, cresce o número de pacientes internados. Então, nós conjuntamente resolvemos fechar as atividades não essenciais a partir das 20 horas de sexta-feira até as 5 da manhã de segunda-feira. E esse fechamento se inicia já no final da tarde, com às 17 horas o fechamento das chamadas lojas de rua, né? O comércio convencional, às 18 horas com bares e restaurantes, e às 20 horas os shoppings. E essa diferença de horário eu já esclareço que é no sentido de escalonar o uso do transporte, para que não haja a coincidência no deslocamento para a casa de todo mundo no mesmo horário. Por isso, resolvemos fracionar 17 horas o comércio de rua, 18 horas bares e restaurantes e 20 horas shoppings. Com isso, nós dilatamos um pouco o prazo do primeiro fechamento até o último fechamento, e com isso ganhamos mais distribuição dos passageiros no transporte. Então, ficam suspensas todas as atividades não essenciais entre a noite de sexta-feira e a manhã de segunda-feira. Aí entende-se como atividade essencial toda e qualquer atividade que não esteja relacionado à saúde pública e não esteja relacionado à alimentação das pessoas. Todas as outras atividades estarão inclusas nesse fechamento. Durante o dia de sábado, com todos os horários, e durante o dia de domingo, todos os horários. Com isso, nós queremos tentar ganhar 2 dias de fechamento completo e restrição completa. Isso também valerá para outras aglomerações que têm a ver com, mesmo em comunidades, aquelas aglomerações que as pessoas fazem, ou eventuais encontros de qualquer natureza, não serão permitidos, que o grande objetivo que nós queremos alcançar é o distanciamento social. Eu apresento aqui, inicialmente, em linhas gerais, tem todo um detalhamento de horário, de setores, de segmentos que nós vamos esclarecer no decreto, e agora à tarde passar o comunicado também para a imprensa, para que vocês possam divulgar o mais amplamente possível. Então, durante a semana seguirá, a princípio, essa restrição existente hoje, e daqui até domingo isso poderá ser alterado para a semana, dependendo do comportamento e dos números que nós alcancemos até domingo. Então, em linhas gerais, é isso, a grande medida nova, o fechamento, portanto, de sexta-noite até segunda pela manhã, de toda e qualquer atividade não essencial à vida humana. Ok? Passo a palavra, eu não sei se o prefeito Bruno Reis, que já está aqui comigo, e depois ao presidente da UPB, não sei se ele já está sintonizado, mas em seguida a gente abre para perguntas aí dos veículos de imprensa. Bruno. Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar os profissionais da imprensa, meus colegas prefeitos, e já, governador, de antemão lhe agradecer por ter tomado essa decisão. Ontem, liguei para o senhor após realizar conversas com todos os nossos colegas prefeitos da região metropolitana, que eu quero agradecer. Eles estão aí, prefeito de Veracruz, de Itaparica, de Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Dias d'Ávila, Camaçari, Lauro de Freitas, Mata de São João, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Pojuca. Tive a iniciativa de, em conversa com eles, mostrar a gravidade do momento que nós estamos enfrentando. Efetivamente, esse é o pior momento. E a cada dia, infelizmente, está piorando. Os números de ocupação das UPAs nas últimas 24 horas superam o dobro do pico da chamada primeira onda. Só para os profissionais da imprensa terem uma ideia, nós regulamos nas últimas 24 horas
66 pacientes e tem 67 em espera, aguardando a vacância de leitos para serem ocupados nos hospitais de campanha. São 133. No auge da primeira onda, nós chegamos, entre regulados e irregular, a 64. Diante da gravidade desse quadro, em conversa com os prefeitos da região metropolitana, que inclusive não conseguem mais regular pacientes para o UTI em Salvador, nós discutimos sobre a possibilidade de avançarmos nas medidas de isolamento social. Todos eles concordaram com essas medidas que o governador acaba de anunciar. Também tive o cuidado e a cautela de chamar para uma conversa, para um diálogo, a classe empresarial, o setor produtivo da nossa cidade. Ontem realizamos uma reunião com o CDL, Associação Comercial, FEComércio e Abrazel. Explicamos a gravidade do problema e eles entenderam. Né? É óbvio, o objetivo é sempre também, a visão deles, preservar os empregos, né? Manter aí as oportunidades de geração de renda, mas eles entendem que se nós não adotarmos essas medidas, o quadro pode se agravar ainda mais. E aí, após essa conversa, liguei para o governador. Na ocasião, o governador prontamente apoiou, mas me pediu um tempo para conversar com os demais prefeitos da Bahia, de outras regiões, dentre os quais o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, que também apoia essa iniciativa. E hoje pela manhã, desde cedo, reunido nas primeiras horas com os prefeitos, diretores da UPB, chegamos à conclusão que deveríamos levar essa decisão para as regiões do estado que estão sendo afetadas nesse momento. Então, eu queria, governador, agradecer pela a sua prontidão em estar aí ampliando o que nós chamamos de toque de recolher para, de amanhã, 18 horas, a segunda-feira, 5 horas da manhã. Nós vamos explicar ao longo da coletiva e através dos decretos todo o funcionamento, como ocorrerá durante o final de semana, dos serviços essenciais, porque os não essenciais estão suspensos nesse momento. O que nós estamos fazendo aqui, outras cidades do mundo fizeram, ao exemplo de Auckland, na Austrália, que é uma cidade referência no combate e no enfrentamento à Covid-19. Portanto, é mais uma medida com o objetivo de superarmos esse que pode ser um dos momentos mais críticos que nossa cidade e nosso estado está enfrentando no combate à pandemia. Passo a palavra aqui para o presidente da UPB, Eudes Ribeiro, e em seguida vamos franquear a palavra aqui à imprensa para que a gente possa ir respondendo as perguntas. Eudes, você com a palavra. Governador, prefeito Bruno Reis, senhores da imprensa, eu queria, governador, inicialmente parabenizar a atitude republicana do senhor de hoje pela manhã, antes de tomar essas decisões que estão sendo anunciadas, ouvir os prefeitos. Os prefeitos que estão na base, que estão na ponta, onde está acontecendo as ações e os problemas, e a parceria do governo do estado com as prefeituras da Bahia, ela é de suma importância nessa luta que a Bahia está enfrentando contra o Covid. Parabenizar a atitude republicana do senhor, a atitude republicana do prefeito de Salvador, Bruno Reis, onde você coloca as bandeiras partidárias e políticas de lado e se luta em prol do povo e da saúde dos baianos e das baianas. Então, eu queria parabenizar essa atitude do senhor. Todas as medidas que estão sendo anunciadas, medida de endurecer, foram discutidas, dialogadas com um conjunto de prefeitos que representam os prefeitos da Bahia. Então, parabéns, os prefeitos estão juntos nessa luta para combater e lutar em prol da saúde dos baianos e das baianas. Ok, vamos agora organizar aí a entrevista. Não sei quem vai ser o primeiro a perguntar. Casimiro Neto, do Que Vem ao Povo. Primeiro inscrito, governador, é Casimiro Neto, do Que Vem ao Povo, TV Aratu. Casimiro. Casimiro não? Então vamos... Casimiro não está respondendo, vamos ao próximo. TV Bahia. Jéssica Senra. Jéssica Senra. Vou ver, gente. E toque recolher,
Então, medidas, digamos assim, palavras deles, paliativas que não são suficientes. Os governador e prefeito, Jéssica Senra já vai fazer a entrevista. Dos casos do coronavírus, pelo contrário, essas medidas agravam a situação. Eu queria que os dois comentassem esse tipo de pensamento, tanto o Rui Costa quanto o Bruno Reis, e, pegando nisso aí também, sobre a expectativa da chegada de mais vacina. Essa parceria dos dois vai, por exemplo, fortalecer a interlocução com o governo federal no sentido de mais vacinas para o estado da Bahia e para a capital baiana? Mais uma vez, obrigado e boa tarde, tanto a Rui Costa quanto o Bruno Reis. Olha, eu diria que as medidas elas são urgentes, necessárias para frear, diminuir a aceleração do crescimento. Os dados podem ser apresentados posteriormente pelo secretário municipal Léo Prates, pela secretária Tereza, que pode fazer um balanço do Estado. A situação é muito grave pelo ritmo de crescimento da doença. Em relação a vacinas, não há nenhum horizonte de curto prazo de crescimento por parte do governo federal de envio. Há um critério de distribuir aí proporcionalmente aos estados e municípios. Hoje, pela manhã, Casemiro, eu tive uma reunião via internet com a Pfizer, e uma reunião longa com a Procuradoria do Estado, a Secretaria de Saúde, e onde eles sinalizaram que definiram, conjuntamente com o governo federal, um prazo para o início de março. Até lá, eles vão tentar fechar a negociação, se vende ou não vende, para o governo federal. E só após essa data, eles, eventualmente, não fechando a venda com o governo federal, abririam negociação com os estados e, é evidente, colocar o estado da Bahia como prioridade, até porque aqui foi feito o estudo da fase 3 e nós demos todo o apoio. Amanhã, pela manhã, às 8 horas, eu tenho uma reunião com o Fundo Soberano Russo, evidente, via internet, onde nós vamos discutir a possibilidade de retomar aquelas vacinas, uma vez que elas foram disponibilizadas no início de janeiro, e nós não podemos, nem o governo federal fechou o contrato, nem nós pudemos fechar aquela época, Casemiro, porque não tinha a decisão judicial que hoje nós temos do Supremo Tribunal Federal e nem tinha uma lei federal aprovando. E a Anvisa também não tinha regulamentado, como até hoje não regulamentou. Mas hoje nós temos a decisão do STF que nos possibilita fazer a negociação e, eventualmente, compra. Então, amanhã pela manhã temos essa negociação com o Fundo Soberano Russo e eu espero que tenhamos boas notícias. Hoje pela manhã falei com a Embaixada da China, porque, além da Coronavac, nós temos uma outra vacina chinesa que está aprovada para uso definitivo, que é do laboratório Sinopharma, e que nós já mantivemos contatos. Ainda eles não têm um volume de produção. A demora que nós tivemos, Casemiro, infelizmente prejudicou muito o Brasil. Você vê a Sinopharma, falamos hoje pela manhã, ela já fez contrato com vários países, exemplo do México, e já está fornecendo ao México e a outros países. Então, agora nós vamos tentar entrar na fila. Infelizmente, essa postura do governo federal atrapalhou muito a aquisição de vacinas pelo Brasil. E hoje, falando com a embaixada, nós soubemos que, no dia de hoje, exatamente, eles já aprovaram a terceira vacina chinesa, e nós já pedimos o contato desse outro laboratório chinês para já tentar contato também para a aquisição dessas vacinas. Então, esse atraso do Brasil e essa demora da Anvisa em aprovar prejudicou muito a aquisição das vacinas, porque nós não podíamos adquirir, não podíamos aplicar, só agora com essa decisão do STF que nós vamos poder entrar agora em contato. Nós estamos ativamente aqui buscando alternativas para acelerar, porque a imunização nesse momento dos idosos é o que pode garantir rapidamente a não lotação dos leitos de UTI. Conseguir vacinar mais rapidamente os idosos, isso pode conter o esgotamento dos leitos, que se acelera rapidamente. Eu diria que hoje a situação é muito próxima do colapso de leitos de UTI no estado da Bahia. E eu insisto, inclusive leitos privados. E, por isso, eu complemento a informação, nós vamos
dar o formato jurídico, mas nós vamos, através de um decreto estadual, estender a suspensão das cirurgias eletivas também para os hospitais privados, viu, Casimiro? Não faz sentido nenhum, num colapso assistencial desse, hospitais privados estarem programando cirurgias não emergenciais, cirurgias eletivas não emergenciais. Então, nós vamos estender essa suspensão por decreto, numa calamidade de saúde pública, aos hospitais privados, para que eles possam destinar mais leitos aos pacientes de Covid. E, com isso, nós estamos recepcionando na rede pública muitos pacientes que têm plano de saúde e não estão conseguindo vaga nos hospitais privados. Então, hoje, a gente assina o decreto também determinando a suspensão das cirurgias eletivas não urgentes, não emergenciais, para a rede privada e, com isso, induzindo que tenhamos mais leitos para a Covid também nas unidades privadas. Bruno, você quer complementar? Quero sim, governador, obrigado. Boa tarde, Casimiro, boa tarde a todos os telespectadores. Hoje nós retomamos o processo de vacinação em Salvador, seguindo com os idosos acima de 83 anos e com os trabalhadores da saúde. Chegaram ontem algo em torno de quase 30 mil doses e nós vamos aplicar ao longo desses dias. Estamos na expectativa da chegada de mais doses, né, mas a Prefeitura vem fazendo o seu esforço próprio também para aquisição. Nós já temos protocolos assinados com a Pfizer, com a Oxford, AstraZeneca e com a Sinovac. Esses protocolos nós assinamos, até então não tínhamos autorização da Embaixada do Itamaraty para concluir essas operações. Com essa decisão do Supremo e com a aprovação da lei, né, que está tramitando no Senado, na terça-feira à noite, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Rodrigo Pacheco, que é o autor dessa lei. Ele pretende aí autorizar que estados e municípios possam adquirir as vacinas e, com isso, facilitar essa relação para aquisição. Enquanto as vacinas não chegam em doses suficientes para a gente imunizar, principalmente o público prioritário, não resta outras medidas que não essa que o governo acaba de adotar e que conta com o apoio de todos os prefeitos da Bahia, para a gente conter o crescimento da pandemia, em especial em Salvador, que nós já estamos muito próximos de um colapso, tanto na rede privada quanto na rede pública. Já restabelecemos os leitos de UTI que tínhamos anteriormente, já restabelecemos os gripários, estamos aí com a expectativa de expansão a partir da aquisição administrativa do Hospital Salvador, de um novo hospital de campanha que nós vamos montar no ginásio de esportes em Itapuã, de novos leitos que nós vamos contratar, mas nós sabemos que temos uma limitação quanto a respiradores, que nós tivemos em Brasília também no Ministério, terça-feira, fazendo a gestão para a chegada de mais respiradores em Salvador, que já chegaram 30, né? Nós temos limitações de recursos humanos, profissionais para trabalhar. Então é importante o apoio da população, compreendendo o momento e a gravidade que nós estamos vivendo, respeitando essas medidas que nós estamos adotando, para só assim a gente vencer esse que é o momento mais crítico que nós estamos enfrentando da pandemia em nossa cidade e no estado da Bahia. Ok, Eudes. Pode falar, Eudes. Prefeito. Governador, eu só tenho a reverenciar as ações que estão sendo tomadas. O momento realmente é um momento crítico, um momento que você vê o esgotamento do sistema público de saúde e a gente não esperava uma outra atitude que não fosse esta. Então, tanto a atitude do governo do estado como a atitude dos municípios, eles são atitudes no rumo e na direção de realmente contemplar o problema, que o problema é grave, problema de saúde pública, e que precisa de união, tanto dos governos estaduais e municipais. Os prefeitos, como o senhor está vendo, estão respondendo ao chamamento do governo do estado, tanto o prefeito da capital, Bruno Reis, que mais uma vez eu reitero meus parabéns pela atitude republicana, que não podia esperar. Deputado estadual, um brilhante deputado estadual, está aí também fazendo um grande trabalho nessa campanha em prol da saúde do povo
de Salvador, da nossa capital. E é muito importante, Bruno, o seu papel, porque quando você faz essa ação em Salvador, você, consequentemente, acaba ajudando os prefeitos do interior, porque nós usamos muitos leitos da capital. Então, se nós temos a prefeitura fazendo uma ação participativa com o governo do estado e solucionando os problemas da capital, consequentemente, folga leitos na capital, que vai atender também o povo do nosso interior da Bahia, que precisa. Então, isso é muito importante, a sua participação e a liderança do governador Rui Costa, sem sombra de dúvida, um governador que lidera todo o processo, um processo que tem a participação dos municípios, dos prefeitos, os prefeitos estão juntos nessa campanha, e, mais uma vez, agradecer. Essa reunião de hoje de manhã foi uma reunião histórica, governador, muito republicana, antes do senhor lançar o decreto, ouvir os prefeitos puderam apresentar proposta, puderam discutir com o senhor antes de apresentar essa medida, que são medidas duras, mas necessárias para o momento que nós vivemos. Ok, próxima pergunta. Jéssica Senra, da TV Bahia, governador. Governador, Jéssica, prefeito aqui da capital, também o presidente da UPB, muito obrigada por conversar conosco. Eu queria que vocês destrinchassem melhor como é que vai funcionar este lockdown do fim de semana, no que diz respeito às pessoas, à circulação de pessoas, se vai ser como um toque de recolher da sexta-feira até a segunda, e os serviços essenciais que falaram, saúde pública e alimentação. Que serviços seriam esses? Saúde seriam farmácias? Alimentação seriam restaurantes, delivery, estariam incluídos? Ou só supermercados? Quais são as atividades e transporte também? Como é que vai funcionar? Vai ter ônibus para quem vai trabalhar nas atividades essenciais, metrô, taxistas, motoristas por aplicativo? É explicar o que funciona, o que pode e o que não pode nesse fim de semana. Obrigada. Ok, Jéssica, nós vamos detalhar essas medidas agora no decreto, mas, em resumo, eu diria, não será permitido o funcionamento em nenhum horário de bar nem restaurante, exceto por delivery, que nós estamos esticando esse horário de delivery até às 24 horas, e o dono do restaurante ou de quem produz o alimento é obrigado depois a levar num serviço próprio ou a pessoa que trabalha para casa, ou seja, não haverá transporte público fora do horário do toque de recolher. Durante o dia, o conceito não é de toque de recolher, haverá ônibus, até porque as pessoas pobres que não têm carro próprio, não pode pagar um táxi, não pode pagar um Uber, se ela precisar ir numa farmácia, se ela precisar levar o filho numa emergência, num posto de saúde, numa unidade de saúde, ela precisa pegar um ônibus para se transportar. Se ela precisar fazer uma compra no mercado, ela precisa do ônibus, muitas vezes. Então, vai haver ônibus, mas não a única atividade que será permitida é a comercialização de alimentos. E nós estamos também fazendo um decreto, constará no decreto proibição de qualquer venda de bebida alcoólica por qualquer estabelecimento dentro deste intervalo, inclusive para os supermercados. Então, não será permitida venda de bebidas alcoólicas entre a noite de sexta e a manhã de segunda-feira. Por que referente à bebida alcoólica? Porque há unanimidade entre nós que a bebida alcoólica é aquela que provoca aglomerações. Então, em bares, em esquinas, em botecos, no meio da rua. Então, será proibida, mesmo nos supermercados, a comercialização nestes dias de bebida alcoólica. Com isso, a gente aumenta a restrição e a circulação de pessoas. Então, funcionarão farmácia, padaria, supermercado e tudo aquilo que venda alimentos exclusivamente, e nenhuma outra atividade comercial será permitida, nem shopping, nem loja comercial de qualquer natureza será permitida, e nenhuma atividade, inclusive esportiva coletiva, será permitida. Eventualmente, atividade coletiva esportiva individual ou de caminhada, aí tudo bem, mas atividade coletiva de esporte não será permitida também nesse final de semana, para evitar aquelas imagens de torneios de futebol em comunidades com 500, 1.000, 2.000 pessoas aglomeradas em torno do campo com bebidas ali. Então, isso também não será permitido.
nesse final de semana. Nós precisamos dar um choque de distanciamento, Jéssica. Esse é o objetivo, para que a gente alcance o distanciamento e consiga reduzir a pressão sobre o sistema de saúde. Prefeito. Jéssica, boa tarde a todos os telespectadores da TV Bahia. Dando um pouco mais de informações, amanhã às 17 horas, nós estamos encerrando os comércios de rua, então as lojas de rua serão fechadas. Às 18 horas, bares e restaurantes, e às 20 horas, os shoppings e centros comerciais. Por que esse escalonamento, Jéssica? Para justamente diminuir a aglomeração no retorno para suas casas, no transporte público. Então, sexta-feira, 17 horas, lojas de rua, 18 horas, bares e restaurantes e 20 horas, shoppings. E também informar que durante o final de semana nós vamos seguir com o processo de vacinação. Então, vacinação aí é um serviço essencial. Então, todos os drives que estão montados estarão funcionando, como também os postos fixos para vacinação, que nós retomamos hoje em Salvador, a vacina de idosos acima de 83 anos e dos trabalhadores da saúde, tendo em vista que chegaram ontem em Salvador algo em torno de 30 mil doses, e nós vamos aplicar com a maior brevidade. Júlia Sarmento, TV Band. Boa tarde, governador, prefeito. Estão me ouvindo? Júlia Sarmento, sim. Pronto, eu queria saber, na verdade, como é que vai ser feita essa fiscalização, né? Esse trabalho vai continuar sendo feito pelas guardas municipais de cada uma das prefeituras, em conjunto com a Polícia Militar, e assim como também no toque de recolher, quem for descumprido pode ser conduzido para a delegacia, como é que vai funcionar isso? E queria questionar, governador, hoje, durante a tarde, né, o senhor, hoje não, essa semana o senhor chegou a falar sobre a questão do uso de máscara, né, que pessoas poderiam ser punidas se fossem pegas sem utilizar a máscara. Isso vai ser feito? Como é que vai ser feito isso? Olha, tem lei federal, está previsto na lei federal o crime contra a saúde pública. Então, isso não é lei estadual, é lei federal. Tem lei estadual tornando obrigatório o uso de máscara. O que é evidente que nós não queremos lotar cadeias nem presídios. O que nós queremos fazer é que as pessoas tenham responsabilidade sobre a saúde sua, de sua família e da comunidade. Então, já foram levadas nesses dias pessoas conduzidas à delegacia. A orientação nossa é abrir inquérito policial, criminal, que depois será encaminhado ao Ministério Público e à Justiça, para que essas pessoas depois respondam por crime contra a saúde pública. Isso está previsto na lei criminal e, portanto, esta é a orientação no sentido de indiciar essas pessoas, de abrir processo para que elas respondam criminalmente. Mas, graças a Deus, até aqui, nós contamos com absoluta e total colaboração, eu diria, de 99,9% das pessoas. Os casos de descumprimento foram absolutamente residuais daquelas limitações que nós impusemos. E a resposta sobre a fiscalização, sim, será feito de forma intensa com o nosso policiamento, da Polícia Militar, das guardas municipais, da Polícia Civil, e nós, inclusive, essa semana, reforçamos o policiamento com motocicleta, acrescentamos mais 100 motocicletas. Inclusive, pedi à Secretaria de Segurança que utilize um registro de preço lá do Estado do Ceará para aquisição de motos com a cilindrada, inclusive, maior. Nós vamos reforçar o pelotão Garra da Polícia Militar, que no interior, às vezes, tem outro nome, Conquista tem um nome, Feira outro nome, mas esse pelotão de policiamento, que aqui na capital tem o nome de Garra, ele será reforçado. Nós vamos utilizar o registro de preço da compra do Ceará para comprar uma quantidade grande de motos para reforçar o policiamento, porque a moto ela é mais ágil, mais rápida, e ela consegue, muitas vezes, garantir de forma mais eficaz o policiamento. Então, essa semana já acrescentamos novas motocicletas e nos próximos dias nós vamos fazer uma aquisição grande, vamos utilizar o máximo que o Ceará nos permita do registro de preço. Então, 200, 300 motos serão adquiridas para reforçar o policiamento, não só na capital, mas no interior também. Então, seremos rígidos nesse controle. Eu reitero aqui
ao pedido de ajuda à população. É importante que vocês todos tomem consciência. Hoje, muitas pessoas estão nos leitos hospitalares, como o prefeito falou. É o pior momento da pandemia. Quero deixar isso claro para as pessoas, porque é o volume gigantesco de pessoas que, nesse momento, procuram leitos hospitalares em todo o Estado. Então, cresce de forma acelerada, o que nos leva a crer que, nas próximas horas, a situação vai se agravar. Então, medidas mais duras se tornaram necessárias. E, com certeza, a população vai contribuir. Nós estaremos com a força máxima de policiamento nas ruas, buscando garantir esse decreto. Júlia, também estaremos com força máxima. Desde o início da pandemia, nós estamos atuando junto, Prefeitura e Governo do Estado. O Governo do Estado com o policiamento militar e a Polícia Civil, a Prefeitura com a Guarda Municipal, com agentes da Secretaria de Ordem Pública e da SEDU. Nós ampliamos esse trabalho desde a última sexta-feira, quando iniciou o toque de recolher. Então, essa semana, inclusive, nomeamos 65 novos servidores, quase 100 guardas municipais, agentes de trânsito, agentes de fiscalização. Toda essa equipe vai estar na rua fazendo esse trabalho em conjunto com o governo, mas é importante, mais uma vez aqui, reforçar, fazendo coro junto com o governador e com os nossos colegas prefeitos que estão participando dessa coletiva. A gente está fazendo o esforço máximo que nós podemos, inclusive viabilizando novos leitos, seja de UTI, de enfermaria, mas é crucial, é fundamental o apoio da população, evitando aglomeração, usando máscara, fazendo higienização, procurando fortalecer a sua imunização. Enfim, é importante nós estarmos juntos. Só juntos nós vamos superar esse momento que, sem sombra de dúvidas, é o pior momento que a cidade e o Estado estão enfrentando até então. Zé Eduardo, TV Record. Zé Eduardo, da TV Record, próximo inscrito. Boa tarde, Zé. Nós estamos ao vivo. O tenente coordenador de área oficial de operações vai agora conversar. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Zé Eduardo está ao vivo aí, outra matéria, daqui a pouco ele entra. Raoni Oliveira, TVE. Raoni Oliveira, TVE. Com a abertura de novos, existem profissionais suficientes para trabalhar, então a gente corre o risco de termos as infraestruturas hospitalares e não ter profissionais de saúde. E ao prefeito Bruno Reis, eu quero direcionar a pergunta, afinal, muitos soteropolitanos, prefeito, ainda se queixam das aglomerações nos ônibus da cidade. Como está o trabalho para garantir a segurança sanitária aos trabalhadores que usam diariamente os coletivos aqui na cidade? Olha, esse é o grande gargalo nosso. O gargalo não é espaço e não necessariamente é equipamentos, porque você não tem um equipamento hoje, vai ter ele amanhã, você compra, importa, enfim, a gente se vira e coloca o equipamento aqui, ou um insumo médico aqui, em poucas horas você coloca e resolve o problema. O nosso maior gargalo chama-se equipes de saúde treinadas, capacitadas para este serviço. Então, nós temos uma limitação grande. Nesses últimos dias, tentamos ampliar em alguma região do Estado, nesta ou naquela região, o número de leitos e não conseguimos, em função de não conseguir montar a equipe de plantões. Eu insisto, essa doença é muito atípica e o serviço e o tratamento, ela requer que tenhamos profissionais para 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhum intervalo. E, portanto, não pode ter vazio assistencial, quando o médico tem que estar presente todo instante durante o tempo que o paciente está internado. Então, não é fácil. Esse, eu diria, que é o problema maior nosso, que é a quantidade de pessoal treinado, capacitado para apoiar os leitos de UTI. Então, esse é o drama maior nosso e, com certeza, essa é a maior dificuldade. Por isso, a necessidade de
intervir e de ter lockdown. Alni, depois da pandemia, o maior problema que está colocado sobre a mesa deste prefeito aqui é a questão do transporte público de ônibus em Salvador. Esse é um problema de todo o Brasil. Já investimos na pandemia algo em torno de 92 milhões de reais de recursos públicos, sem ter condições para isso. Estamos com a necessidade de todo mês colocar 14 milhões de reais. Então, nesse mês de fevereiro, vamos colocar mais 14. Nós não temos dinheiro para isso. Infelizmente, nos momentos de pico, principalmente porque nós estamos rodando com a frota 20% acima da demanda diária para diminuir as aglomerações, mas nos horários de pico tem ocorrido problemas, a gente alimenta com mais ônibus, mas isso no final do mês tem uma conta a ser paga pelo poder público, como eu disse, de 14 milhões de reais. Nesse momento, nós, inclusive, nessa decisão que tomamos com o governador, resolvemos intercalar o horário. Então, às 17 horas da manhã, fecha o comércio de rua, para que as pessoas possam retornar para suas casas. Às 18 horas, bares e restaurantes, para as pessoas que trabalham possam retornar para suas casas. E às 20 horas, os shoppings e centros comerciais, justamente para ajudar nessa questão da aglomeração do transporte público, principalmente na ida para o trabalho e no retorno, que é quando a gente tem enfrentado dificuldade na operação em Salvador, principalmente, né, por conta dessa necessidade de investimento que nós estamos fazendo em todas as áreas, e no transporte público tem consumido recursos expressivos, inclusive na nossa viagem para Brasília essa semana, em reunião com o senador Rodrigo Pacheco, com o ex-presidente Davi Alcolumbre, tratamos da questão do transporte público. Está colocado lá sobre a mesa do Senado a possibilidade ou de derrubar o veto presidencial de um apoio de 4 bi para os municípios, ou até mesmo da interlocução com o governo federal para a edição de uma medida provisória para que esses recursos possam chegar. No caso de Salvador, são 84 milhões de reais vitais para a gente ter condições de manter esse transporte, que a gente sabe que está precário, que a tarifa é alta e um serviço de péssima qualidade, e que nós estamos fazendo todos os esforços para mudar essa realidade e oferecer um serviço melhor de transporte público à nossa cidade e à nossa população. Agora sim, Zé Eduardo. Agora, Zé Eduardo, com a palavra, TV Record. Prefeito, me ouvindo aí, prefeito? Ouvindo, Zé, o governador também, todos. Cadê o governador? Coloca o governador aí também na tela aí, vamos conversar. Vamos colocar, falar a linguagem do povo, para o povo entender. Porque essa história de lockdown, eu estava até tentando explicar aos amigos ali. Lockdown, quando a gente fala a palavra lockdown, é fechamento total. E isso não vai. O governador entrou na conversa comigo. Pronto. Agora estão os três aí. Governador, Rui Costa e o prefeito Bruno Reis. Para mim, lockdown é fechamento total do Estado. Isso não vai acontecer. Eu gostaria que os dois, primeiro o governador explicasse o lockdown na Bahia, depois o prefeito Bruno Reis explicasse o lockdown em Salvador, numa linguagem bem coloquial, porque está uma confusão danada. Agora mesmo entrou aqui um amigo e disse, olha, compre tudo hoje porque amanhã não vai vender nada. O outro entrou, olha, nem isso, então é preciso dizer com palavras claras. Governador, lockdown ou toque de recolher na Bahia? Boa tarde. Boa tarde, Zé. Nenhuma coisa, nem outra. O que nós estamos fazendo é o seguinte, o toque de recolher, ele continua funcionando no horário do decreto até a segunda-feira, conforme nós já publicamos o decreto existente. Como você diz, o termo lockdown, ele se refere a 100% das atividades fechadas, inclusive locais de venda de alimentos. Nós até discutimos isso, da possibilidade de fechar sábado e domingo todas as atividades, inclusive locais que vendem alimentos,
e optamos por não fazer. Por quê, Zé Eduardo? Exatamente por isso que você acabou de dizer. Se nós fechássemos no sábado o local de venda de alimentos, haveria uma corrida hoje e amanhã para lotar os supermercados e pontos de vendas de alimentos, e, ao invés de garantir distanciamento social, nós estaríamos fazendo aglomeração de pessoas. As filas seriam enormes nos supermercados, gente lotando mercado, porque todo mundo ia achar que falta alguma coisa para comprar para casa e nós iríamos promover grande aglomeração, o que nós não queremos nesse momento. Então, por isso, nós optamos por fechar tudo, exceto local de venda de alimentos. E também incluir no decreto a proibição de venda de bebida alcoólica durante esse final de semana. Então, desse horário de sexta-feira, 18 horas, até a segunda-feira pela manhã, está proibida a venda de bebida alcoólica, mesmo nos estabelecimentos de supermercado que tenham bebida alcoólica. Eles vão ter que passar a fita na prateleira e não vão ter que permitir no caixa passar nenhuma bebida alcoólica. Caso contrário, serão multados e, eventualmente, a Prefeitura também atuará no sentido de cassação do alvará, de multa e sanção pertinente. Então, o que funciona sábado e domingo, governador? Funcionam todas as atividades essenciais. Aquilo que não for de saúde pública e venda de alimentos não funcionará no sábado e no domingo em nenhum horário, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Com isso, nós queremos garantir que não haverá aglomeração em transporte público, não haverá aglomeração nos bairros, nas comunidades, e não será permitido também nenhuma atividade coletiva, seja ela esportiva, festiva, de reunião, nenhuma atividade que gere aglomeração de pessoas em nenhuma comunidade, nem de classe média, nem popular. A diferença para o lockdown é porque no lockdown, de fato, até a venda de alimentos é suspensa e a pessoa fica proibida de sair a X metros da sua casa. Então, isso não será feito, mas será suspensa toda e qualquer atividade que não esteja relacionado à atividade essencial em qualquer horário, sábado e domingo. E, portanto, nós ganhamos aí 2 dias para ver se nós colhemos frutos até domingo. Se até domingo, Zé, eu sei que a pergunta seguinte sua será: governador, se os números continuarem piorando até domingo, se continuarem piorando, aí nós poderemos estender esse fechamento total e eventualmente, já que terão 2 dias aí para 3 dias para abastecimento, segunda, sábado e domingo, que as pessoas podem abastecer suas residências. Se piorar a situação até domingo, aí sim podemos fechar tudo na segunda, terça, quarta, depende do quadro de demanda nas UPAs e de demanda nos hospitais. Eu quero alertar as pessoas, porque tem gente que passa mensagem assim, Zé: governador, abre mais 50 leitos, abre mais 100 leitos que resolve o problema. Hoje eu tenho conversado com os prefeitos e também conversado com os secretários de saúde. Eu gosto de ouvir muito quem está na ponta, quem está segurando, como se diz o ditado, todo pelo chifre. E ao conversar, por exemplo, hoje de manhã, numa reunião com o secretário Léo, da Saúde de Salvador, ele me dizia até em um tom emocional, dizia: governador, nós não estamos conseguindo garantir atendimento para todo mundo que chega nas UPAs, removendo para os hospitais. Ontem ele me pediu, numa ligação pessoal, que arrumasse pelo menos 5 ou 10 vagas ontem de noite, para poder passar a madrugada e não ter que rejeitar ninguém já essa noite. Então, o ritmo de crescimento, gente, não tem jeito. Ele abriu hoje pela manhã, se Bruno tiver o dado aí, Bruno, era bom você dar, abriu X leitos em unidade intermediária, em poucas horas esses leitos foram ocupados. Então, você vai abrir 50, vai imediatamente ocupar 50, se abrir 200, vai ocupar imediatamente 200. É preciso conter a contaminação, senão é impossível, não tem o ritmo de leito, nós não conseguiremos abrir na proporção do que os contaminados aparecem. Por quê, Zé Eduardo? Porque no mundo inteiro existe um percentual de pessoas que vão procurar serviço de emergência que tem a doença. Esse percentual é universal, é no mundo inteiro.
Então, não tem o que correr. Quanto maior o tamanho de gente doente, a quantidade, maior será o número de pessoas procurando emergência. E é impossível acompanhar o ritmo da doença. É impossível. A Alemanha não conseguiu, a Inglaterra não conseguiu. Eu estou falando para sensibilizar as pessoas de países ricos. A Alemanha e a Inglaterra estão aí, é o 4º ou 5º país mais rico do mundo. Então, não se trata de recursos estruturais ou financeiros. A Alemanha é o país do mundo que tem mais leitos de UTIs, proporcional à população. Que eu vejo algumas pessoas desinformadas ou que seguem a linha aí do governo federal de divulgar fake news, colocando em dúvida a oferta ou o esforço dos municípios ou dos estados. E eu gosto de citar o caso da Alemanha. A Alemanha é o país do mundo que tem o maior número de leitos de UTI proporcional à população. E eles tiveram que decretar por várias semanas lockdown. Por quê? Porque a fórmula dessa doença é clara, ela cresce em um rápido gráfico exponencial. E a capacidade de ampliação dos leitos é finita, mesmo em países muito ricos como a Alemanha, como a Inglaterra. Então, é só para chamar a atenção da população que não tem outro remédio. Infelizmente, o único remédio que poderia estar evitando isso é da vacina. Eu digo com tristeza, o governo federal perdeu o bonde da história. Hoje, pela manhã, Zé, eu tive uma reunião com a Pfizer, que, só relembrando, eu falo isso todo dia, a Pfizer ofereceu em setembro do ano passado 70 milhões de doses ao governo brasileiro. E até o dia de hoje é dia 25, não é isso? 25 de fevereiro. O governo federal não fechou a negociação ainda com a Pfizer. Já podia ter, de setembro para cá, ter recebido aí pelo menos 30, 40 milhões de doses da Pfizer e até hoje o governo federal não fechou acordo. Na reunião hoje de manhã, Zé Eduardo, com a Pfizer, eu já coloquei a Procuradoria-Geral do Estado para negociar os termos do contrato com a assessoria jurídica do laboratório. Agora, eles me disseram, governador, nós temos até o dia 19 de março, é o prazo que o laboratório Pfizer, no mundo inteiro, a direção internacional da Pfizer, deu ao governo brasileiro para fechar ou não fechar a negociação da compra. E, portanto, como a definição internacional da Pfizer é vender prioritariamente aos governos nacionais, nós vamos esperar até o dia 29. Se o governo federal até lá não fechar a negociação, aí nós sentamos com o Estado da Bahia e fechamos a venda direta. Amanhã pela manhã, Zé, eu tenho uma reunião com o Fundo Soberano Russo, que é o responsável pela vacina Sputnik, e nós vamos tentar retomar aquele volume que nós tínhamos. Digo isso com tristeza, Zé Eduardo, porque eu dei entrevista para você em janeiro, e nós chegamos a abrir mão, a Bahia disse, eu abro mão para o governo federal, mas feche o contrato imediatamente com a Sputnik, compre as vacinas, Anvisa aprova logo as vacinas. Infelizmente, nem comprou, nem até hoje aprovou. E graças à decisão do STF, amanhã eu posso fazer a reunião com o laboratório e dizer que nós queremos comprar vacina. Então, 8 da manhã, amanhã tem uma reunião via internet. Amanhã cedo, já falei com a embaixada chinesa, tentando adquirir, além da Coronavac, nós temos a Sinopharma, que é um outro laboratório chinês, que já está aprovado também em caráter definitivo a vacina, e nós já tínhamos mandado um e-mail para o laboratório, eu reiterei na embaixada o pedido para que eles nos ajudem a ver se o laboratório nos fornece uma quantidade de vacina. E hoje, em contato com a embaixada chinesa, ele já me informou, governador, tem uma boa notícia. Temos já a 3ª vacina chinesa aprovada e eu vou também fazer o contato com esse laboratório e passar o seu contato para ver se vocês conseguem dessa nova vacina. Então, na China já tem 3 vacinas chinesas aprovadas e nós também estamos tentando contato hoje com a vacina indiana para tentar buscar um contato. Enfim, nós estamos tentando correr atrás, porque só a vacina nos grupos mais idosos poderá conter essa avalanche de demanda de leitos de UTI, de leitos de emergência na Bahia. Passo aí a palavra para o prefeito Bruno. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos que assistem a TV Record. Zé, diante desse drama que o governador relatou,
que tanto o secretário Leonardo Prates, como eu, como nossa cidade está vivendo nesse momento, só para efeitos de números, no auge da primeira onda, no dia que nós mais necessitamos de leitos, foram para 64 pacientes. Nas últimas 24 horas, Zé, nós regulamos 66 pacientes e tem 67 em espera. Veja, são 133. Nós estamos falando mais do dobro do que nós fizemos no recorde na primeira onda. Então, isso motivou uma conversa minha com os prefeitos da região metropolitana, inicialmente, onde todos já não conseguem mais regular pacientes para Salvador, estão enfrentando esse drama nas suas cidades. Eu tive o cuidado ontem de reunir CDL, Associação Comercial, FEComércio e Abrazel, para explicar o momento, a gravidade que nós estamos enfrentando nesse momento. Eles compreenderam que não nos restavam adotar outro caminho que não medidas no sentido de ampliar o isolamento social. Foi aí que eu liguei para o governador Rui Costa ontem e disse: governador, estamos aqui, consegui validar com os prefeitos da região metropolitana e com o segmento empresarial a possibilidade da gente fazer um fechamento total, excetuando as atividades essenciais, para amanhã, sexta-feira, a partir do final da tarde até às 5 horas da manhã de segunda. O governador prontamente apoiou, pediu para que nós pudéssemos conversar com outros prefeitos da Bahia, e hoje pela manhã estamos desde das primeiras horas da manhã reunidos com os prefeitos, diretores da UPB, e todos de forma unânime também pedindo que essas medidas fossem estendidas para outras regiões do estado. E o governador, na decisão acertada, está baixando esse decreto. No caso aqui de Salvador, às 5 horas da tarde, nós vamos fechar o comércio de rua. Às 18 horas, o comércio como um todo, e bares e restaurantes. E às 20 horas, os shoppings e centros comerciais, justamente para evitar aglomeração no retorno das pessoas às suas casas, em especial no transporte público, que todos sabem a dificuldade hoje maior da prefeitura, depois do enfrentamento à pandemia, é a questão do transporte público em Salvador. Já estamos há um tempo enfrentando essa crise. Estou com esse problema com uma prioridade para ser resolvida, para dar uma solução definitiva. Então, essas medidas, nós vamos estar juntos nas ruas, fazendo com que elas sejam cumpridas. Então, Zé, não é lockdown, as pessoas poderão trabalhar nos serviços essenciais. Nós vamos manter, por exemplo, a vacinação durante sábado e domingo. Hoje nós retomamos em Salvador a vacinação dos idosos acima de 83 anos e dos trabalhadores da saúde. Chegaram ontem aí quase 30 mil doses, hoje já começamos, estamos na expectativa de chegar mais doses, da mesma forma que o governo, a prefeitura, já tem protocolos de intenção assinados com 3 laboratórios, com a Pfizer, com a AstraZeneca e com a Sinovac. Estamos aí, teve uma decisão importante do Supremo essa semana, o Senado e a Câmara também vão aprovar um projeto de lei permitindo que estados e municípios possam comercializar. Eu tenho dito isso com toda clareza. O fundamental sempre da vacina, o objetivo principal é salvar vidas, é verdade, mas é muito mais barato comprar vacina do que montar leitos de UTI, do que manter o auxílio emergencial, do que distribuir a própria cesta básica que nós estamos fazendo desde o início da pandemia, quase 200 mil cestas básicas por mês. Então, nós estamos fazendo um esforço também para comprar as vacinas, para acelerar esse processo de imunização. Não há outro caminho nesse momento, ou outra decisão a ser tomada que não essas que nós estamos adotando em conjunto. Estamos juntos enfrentando essa crise sanitária, prefeituras e governo do estado, mas precisamos do apoio da população. Então, efetivamente, só deve sair de casa a partir de hoje, a partir de amanhã, às 18 horas, até segunda-feira, 5 horas da manhã, aqueles que precisam trabalhar nas áreas essenciais. Os demais, o nosso apelo é que as pessoas fiquem em casa. Quem tiver que sair, use máscara, que faça a higienização, que procure, de alguma forma, aumentar a sua imunização
para junto a gente enfrentar esse que, sem sombra de dúvidas, é o momento mais crítico da pandemia em Salvador e no estado da Bahia. Ô Zé, só retomo a palavra aqui para dar a dramaticidade da situação. Nós temos, nesse momento aqui, eu passei uma mensagem aqui para perguntar à secretária de Saúde em exercício, Tereza Paim, ela me passou a mensagem, nós temos 195 pessoas, nesse momento, aguardando na fila regulação para leitos de UTI. 195 em todo o estado da Bahia. Então, isso dá o tom, é por isso que eu digo, por mais que você abra, nós temos quase 1.200 leitos abertos no estado da Bahia, fora os leitos privados, os leitos municipais. Então, só agora na fila temos quase 200, 195. Então, isso dá o drama que nós estamos vivendo. Portanto, a pergunta também que eu recebi aqui, Zé, deve ser de muitos aí da imprensa, é para todo o estado ou só região metropolitana? É para todo o estado da Bahia. Então, a medida vale para todo o estado da Bahia. Nós temos situação crítica de 100% de lotação em vários municípios. Na região de Jiquié, 100%, de Conquista está 96% de lotação, no sul está 100%, no extremo sul está quase 100%. Então, os números estão muito severos e como nós estamos fazendo obrigatoriamente remanejamento de paciente de uma região para outra, nós temos que adotar essa decisão uniforme, então nós vamos estender essa decisão para todo o estado da Bahia. Então, a medida passa a valer para todo o estado e, com isso, a gente espera alcançar algum resultado até o domingo de noite. Bom, eu queria, governador, agradecer a participação de todos, em especial dos prefeitos de toda a Bahia, da região metropolitana, de toda a imprensa, pedir o apoio da imprensa para ajudar na divulgação dessas medidas que nós estamos adotando, mas principalmente para ajudar na conscientização das pessoas de que nós só venceremos essa guerra juntos, cada um fazendo a sua parte. E queria, governador, passar a palavra para o senhor para as considerações finais. Obrigado a todos e fiquem com Deus. Olha, eu quero, primeiro, vamos tirar as dúvidas, depois aí no decreto vai sair mais detalhado e, eventualmente, os prefeitos darão entrevistas nos seus municípios, o governador também dará entrevista exclusiva, e isso vai facilitar a tirar dúvidas, mas, portanto, vale para todo o estado, não será permitida nenhum tipo de aglomeração para nenhuma prática social, eu digo aí, vale religiosa, vale esportiva, vale artística, ou de qualquer outra natureza que não aquela essencial à vida humana. Então, não será permitido juntar público em nenhum lugar do estado da Bahia nesses próximos dias. Então, agradeço a oportunidade e quero agradecer aqui a todos os prefeitos, em nome de Eudes Ribeiro, da UPB. Quero mandar meu agradecimento especial, em nome dos prefeitos também, a toda a equipe de saúde dos municípios, da rede privada, aos secretários e secretárias de saúde. Eu sei que muitos estão até com emoção, com voz embargada, com lágrimas nos olhos, tocando esse momento, mas com fé em Deus nós haveremos de passar esse momento difícil e com a vacinação sair logo disso, mas vamos contribuir nesse momento difícil que estamos passando. Que Deus nos abençoe, até a próxima oportunidade. Um abraço.